Se você é um profissional da saúde e contraiu a Covid-19 no exercício da atividade diária de trabalho, ou é parente de alguém que contraiu a Covid-19, mas infelizmente foi a óbito por ocasião do exercício da profissão, independente de atuar ou não na linha de frente do combate à pandemia, saiba que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a Covid-19 como doença ocupacional, o que obriga as empresas a emitir a CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Neste vídeo, irei explicar o enquadramento do empregado que sofreu acidente de trabalho no enfrentamento da Covid ou quando acometido por doença ocupacional, e mais as suas consequências futuras, bem como a importância de se exigir do empregador a emissão da CAT. Comentarei também sobre direito previdenciário e direito do trabalho, inclusive para os herdeiros das vítimas fatais. Mas, para que estes informativos aconteçam aqui com mais frequência, compartilhem este vídeo nos grupos do WhatsApp e deixem seu like, pois a sua opinião é muito importante e fará com que o YouTube entenda a relevância desta informação e transmita para o maior número de pessoas que realmente necessitam dela. Aproveite também para se inscrever em nosso canal e me sigam no Instagram e Facebook, hein? Eu sou Jorge Tavares, advogado trabalhista e especialista em indenização por acidente de trabalho. Sendo assim, sejam bem-vindos ao nosso canal. Começo este vídeo dizendo que não há dor maior do que aquela de não poder dizer adeus às pessoas que amamos, e é por este motivo que deixo aqui registrado as minhas sinceras condolências às famílias das mais de 250 mil vítimas da Covid-19, que em sua maioria vítimas do descaso e da inércia dos poderes constituídos, o que é lamentável. Inicialmente, irei explicar o que é acidente de trabalho e doença ocupacional. Acidente de trabalho é aquele infortúnio que ocorre durante o exercício do trabalho e a serviço da empresa, com todo e qualquer empregado, inclusive o médico residente, desde que no exercício da atividade provoque lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, perda ou redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho. E neste caso, sempre que o trabalhador sofrer acidente de trabalho, terá uma garantia de emprego de 12 meses a partir do final do auxílio acidentário, conforme determinado no artigo 118 da Lei 8.213. As doenças ocupacionais são duas. Temos as doenças profissionais e as doenças do trabalho. As doenças profissionais são aquelas causadas e desencadeadas pelo exercício peculiar da atividade, ou seja, a ação do empregado é necessária para o constante desenvolvimento do trabalho em si. Exemplo, o soldador que contrai a catarata devido à claridade causada pelo uso constante da solda. Outro exemplo, o profissional da saúde que trabalha na linha de frente no atendimento aos pacientes com Covid-19. As doenças do trabalho são aquelas adquiridas ou desencadeadas pelas condições ambientais do local em que os empregados realizam suas atividades, momento em que os trabalhadores precisam enfrentar ambientes insalubres e com alta periculosidade, que acabam por resultar danos à saúde. Exemplo, a surdez causada pelo trabalho realizado em ambiente ruidoso, o faxineiro que trabalha em setor de hospital que atende pacientes com Covid-19 e, por fim, os médicos ou enfermeiros que não trabalham na linha de frente no combate à pandemia, mas contraíram a doença por se utilizar do mesmo elevador ou dos corredores que passam as macas com pacientes contaminados com coronavírus. Agora prestem atenção. O STF em 2020 proferiu decisão onde enquadrou a Covid-19 como acidente de trabalho e doença ocupacional. Porém, ao contrário do que parece, muitos profissionais da saúde se afastaram ou foram a óbito pela Covid-19 sem nunca ter tido a CAT preenchida pela empresa. A CAT é o único documento capaz de reconhecer legalmente a existência do acidente de trabalho e doença ocupacional, pois sem ela não há garantias de direitos. Assim, se o profissional da saúde que está na linha de frente no combate à pandemia contrai a Covid-19 e se recupera, mas por descuido ou desinformação deixou de dar entrada no pedido da CAT, este empregado posteriormente poderá ter sérias dificuldades em se afastar para tratamento, posto que a Covid-19 é uma patologia que deixa diversos tipos de sequelas, com a possibilidade de afastamento que poderá exceder os 15 dias de licença remunerada paga pela empresa. Agora vejam bem, o empregador, independente do motivo que gerou a doença ocupacional,
ocupacional terá por obrigação legal que emitir a CAT até o primeiro dia útil após o aparecimento da doença ocupacional ou da ocorrência do acidente de trabalho. E em caso de morte, deverá emitir imediatamente sob pena de multa. Só a título de observação. O Supremo Tribunal Federal também favorece e protege aqueles trabalhadores que não fazem parte da categoria dos profissionais da saúde, mas por estarem na linha de frente no atendimento e suporte destes profissionais no combate à pandemia. São eles os vigilantes, os maqueiros, os zeladores, o pessoal da cozinha, os auxiliares de manutenção, os coletores de lixo, os motoristas de ambulância, os coveiros e outros. Vale observar que a Covid-19 não é a única vilã desta pandemia, pois vários profissionais da saúde e trabalhadores de serviços essenciais apresentam sintomas de ansiedade e depressão em números alarmantes, por consequência do exercício diário de atividade com risco de morte, ocasionando também o alcoolismo, a síndrome do pânico, o transtorno do sono e outros transtornos mentais, sendo que parte destas doenças poderão se enquadrar como doença ocupacional desde que o profissional seja submetido a uma perícia médica. Apesar de ser um direito do trabalhador e uma obrigação da empresa, mesmo assim, alguns empregadores costumam obstaculizar, ou melhor, costumam negar a emissão da CAT, alegando que não há nexo de causalidade, ou seja, afirmam que não há ligação entre a contaminação pelo coronavírus com o efetivo exercício do trabalho, mas não se deixem levar, exijam o cumprimento do artigo 20 da Lei 8.213, pois somente o médico perito federal do INSS terá competência para caracterizar tecnicamente a doença para fins previdenciários. Com a emissão da CAT, o profissional da saúde ou o trabalhador que dá suporte à linha de frente receberá 15 dias de salário pagos pela empresa e a partir do 16º dia de afastamento por licença médica, o segurado receberá o auxílio doença acidentário, correspondente a 91% do salário-benefício, mas desde que a doença seja caracterizada pela perícia médica do INSS como doença ocupacional. Agora, no âmbito do direito do trabalho, o empregador poderá sofrer ação de indenização por danos morais e materiais nos casos de acidente de trabalho e doenças ocupacionais agravadas, quando deixar de cumprir com as obrigações impostas por lei na adoção de políticas que possam minimizar o contágio pelo coronavírus, tais como a fiscalização ostensiva no cumprimento das normas regulamentadoras, o fornecimento de EPIs e outras delimitações impostas por lei, até porque a nossa Constituição não deixa dúvida de que é dever do empregador zelar pela saúde e segurança dos seus empregados na adoção de medidas de prevenção e contenção do contágio. No direito do trabalho se aplicam dois tipos de responsabilidade civil dos empregadores. São as chamadas responsabilidade subjetiva e responsabilidade objetiva. A responsabilidade subjetiva significa o quê? A responsabilidade individual, a responsabilidade pessoal do empregador. Então vamos lá. A responsabilidade subjetiva do empregador é aquela obrigação de reparar os danos causados pela violação de um dever jurídico, pautado pela ação ou omissão do empregador ou de seu preposto. Ou seja, quando ficar comprovado nos autos do processo que o empregador agiu com dolo ou culpa por negligência, imprudência ou imperícia. Agir com dolo é a mesma coisa de o empregador agir com a vontade de má fé. No direito do trabalho, o dolo que prevalece é o dolo eventual. É quando o empregador, mesmo sem querer efetivamente o resultado, assume o risco de o produzir. Ou seja, é quando o empregador tem o conhecimento de um risco grave, um risco previsível de acontecer um grande acidente de trabalho e nada faz para evitar. Age com descaso, age com ambição de não parar a produção, de não ter prejuízo. O empregador age com negligência quando caracterizada a omissão por deixar de tomar determinadas medidas de precaução no intuito de evitar o acidente de trabalho e a doença ocupacional pela contaminação do vírus mortal. Exemplo, quando o empregador deixa de impor determinadas normas de segurança no intuito de se evitar danos aos empregados. O empregador age com imprudência quando pratica uma ação precipitada e sem os devidos cuidados, ou seja, quando age de forma arriscada, sem planejamento e sem se preocupar com as consequências futuras. Exemplo, o hospital de forma precipitada recebe pacientes além da sua capacidade de atendimento, sem contudo previamente ter tomado medidas
medidas de precaução para se evitar o contágio pelo vírus mortal. Já a responsabilidade objetiva da empresa vem daquele ato ilícito praticado pelo empregador, mas para que a condenação do empregador exista nos autos do processo, não dependerá da apuração da existência de culpa. Repito, não dependerá da apuração da existência de culpa ou do seu grau de envolvimento no episódio que causou prejuízo ao empregado, pois o artigo 927 do Código Civil Brasileiro é compatível com o artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal, quando expõe que é constitucional a responsabilização do empregador por danos decorrentes de acidente de trabalho nos casos previstos em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo empregado, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade. Diante de tudo que já foi falado, eu particularmente defendo a tese de que a responsabilidade objetiva, isto é, aquela em que independe de apuração da culpa do empregador, é a tese que mais se enquadra aos profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia, haja vista ser uma atividade de risco muito alto de exposição por possuir uma elevada potencialidade de contato frequente com casos da Covid-19 durante os procedimentos médicos, ambulatoriais, de exames e até mesmo após a morte do paciente. Mas só para finalizarmos, os profissionais que estão na linha de frente no combate à pandemia são os que se enquadram na responsabilidade objetiva por exercer atividade de risco muito alto de exposição. Não é só risco alto, é risco muito alto de exposição. São eles os médicos, os paramédicos, os enfermeiros, os técnicos e auxiliares de enfermagem, os profissionais que fazem a coleta e o exame para detectar Covid-19, os dentistas e também aqueles profissionais que fazem a necropsia. Quanto aos demais profissionais em risco, que não trabalham na linha de frente no combate à pandemia, mas as atividades são desenvolvidas em ambiente de alto risco, de risco mediano ou de baixo risco de exposição ao novo coronavírus, estes profissionais se enquadram na responsabilização subjetiva da empresa, pois o empregador não poderá ser responsabilizado pela contaminação dos seus empregados pelo vírus mortal, sem antes ser avaliado por meio de uma perícia técnica para a averiguação da existência do dolo ou da culpa por negligência, imprudência e até mesmo por imperícia. Neste contexto, os herdeiros daqueles profissionais que foram a óbito ou daqueles profissionais que contraíram a Covid-19 e continuaram com sequelas reversíveis ou irreversíveis, temporárias ou permanentes, deverão ajuizar reclamação trabalhista com um profissional especializado em direito do trabalho, pedindo uma reparação por dano moral com indenização previsível de até 50 vezes o último salário do profissional que foi a óbito. E, nos casos de sequela, dependendo da gravidade, a decisão judicial se utilizará do que eu chamo de tarifação gradativa, prevista no artigo 223, a linha G da CLT. E mais, além da reparação do dano moral, os herdeiros e profissionais da saúde deverão pedir em juízo a reparação dos danos materiais nos casos de óbito ou sequela permanente, tendo como parâmetro o último salário do profissional multiplicado pelo número de meses da diferença dos anos entre a idade do óbito e a expectativa de vida do brasileiro de 76 anos e 6 meses, conforme dados recentes do IBGE. Por fim, se vocês gostaram deste vídeo e acham que conseguimos informar com clareza sobre os direitos nos casos de acidente de trabalho e doença ocupacional dos profissionais da saúde e dos profissionais de suporte que contraíram Covid-19, apresentando resposta para suas perguntas e solução para os seus problemas, compartilhem este vídeo nos grupos do WhatsApp e deixem aí seu like, pois a sua opinião é muito importante e fará com que o YouTube entenda a relevância desta informação e transmita para o maior número de pessoas que realmente necessitam dela. Se inscrevam também no meu canal e me sigam no Instagram e Facebook, hein? Agora, em caso de dúvidas, deixem seus comentários, que são muito importantes para mim, ou entrem em contato comigo através do WhatsApp aí na telinha. Um forte abraço a todos e não deixem de se vacinar para ver meu próximo vídeo, hein?